parte aqui, viu, gente? Qualquer coisa, você me manda no WhatsApp e eu compartilho para você, tá? Tenta aí, se não conseguir. Vou ver aqui, Mas é para ter aí uma... Ah, apareceu, viu? Apareceu? Então, agora, Apareceu. bom, eu não vejo agora, só vejo a tela que tá a minha apresentação. É normal isso, né? Eu não vejo mais Isso, é a normal. Eu até falei para as meninas isso, né? Sobre esse desafio da gente dessa Sim, aula online, porque a gente fica falando com a tela do é computador, sem muito ver uma estranho. viva alma, é muito estranho. Mas, enfim, qualquer coisa podem interromper. Raquel, todas as meninas que tiverem, se eu estiver falando muito rápido, se não estiver entendendo alguma coisa, pode interromper. E aí eu volto para a tela para poder falar, porque é meio estranho realmente ficar falando com a minha apresentação, mas enfim. Coloquei um pouquinho do que a gente vai falar hoje, eu vou falar rapidamente sobre o funcionamento do motor a combustão. Vou focar aqui no motor do ciclo Otto de 4 tempos, que acho que é o mais comum para todas as meninas aí que vão entrar no automobilismo e tudo mais, ou que vão trabalhar no dia a dia como numa oficina. Por enquanto, ainda é o motor mais comum. A gente está vendo um monte de carro elétrico, híbrido, um monte de coisa nova chegando, mas eu ainda vou focar no motor a combustão e vou falar um pouquinho sobre os sistemas que ele tem, então, lubrificação de óleo, arrefecimento. Vou falar também um pouquinho sobre as luzes de painel que aparecem, que muitas vezes a gente não sabe identificar. Eu acho que isso é uma informação importante quando a gente está mexendo no carro, numa oficina, então acho que é interessante de falar. Algumas dicas de como conseguir, ou mesmo quando a gente está dirigindo e não sabe exatamente o que fazer na hora que aparece ali, eu acho que é legal. Vou falar rapidamente de freio, e também vou falar um pouco sobre a parte elétrica, né? Principalmente ali a parte da bateria. E no final vou falar um pouquinho sobre o conceito de preparação, vou dar algumas dicas para fazer um carro, para ter um carro bem preparado, basicamente, né? Tudo de forma bem tranquila. Bom, o motor, acho que isso as meninas devem saber, né? Que é uma máquina térmica que transforma energia de reação química em energia mecânica, que é o que faz os pneus girarem. E a gente chama esse motor de 4 tempos porque ele realmente tem 4 tempos de funcionamento, né? Que a gente chama de admissão, que é o primeiro, compressão, a explosão e o escape. Eu até coloco uma observação embaixo falando que hoje não existe só motores a combustão, existe também os híbridos e elétricos, mas não é o caso de falar sobre eles aqui. Eu tenho um vídeo que mostra rapidamente o funcionamento do motor, como se fosse um motor transparente, que acho que é legal para a gente conseguir visualizar para vocês conseguirem visualizar o que eu vou falar agora, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os quatro tempos. Então, a primeira coisa que acontece no motor é a aspiração do ar. Então, o motor vai puxar o ar, né, para dentro dos cilindros. Os cilindros são essas partes, essas 4 cilindros que vocês estão vendo na imagem. Eu vou botar depois o vídeo para rodar, vai ficar mais fácil para entender. Mas eu vou explicar rapidamente antes, depois eu vou dar o play e aí vocês vão entender. Paulinha, para mim, Oi. tá só na primeira página, um pouco sobre mim, tá? Eu não sei se você tá mudando os Estou slides. mudando, para mim já está no vídeo. Ah, não, aqui para mim não tá. Meninas, para mais Para todo alguém tá? mundo. Olá, meninas, tudo bom? Gente, mais alguém? Tá Todo vendo? mundo, tá todo Para mim mundo tá no. no... Tá um pouco sobre mim também. É Ah, mesmo? tá. Agora tá no funcionamento do motor. Agora tá? Tá no Agora tá. vídeo. Ah, agora tá no vídeo, Tá, isso. tá. É que Então, parece que não tá no play, sabe? Parece que tá na apresentação, como se você Então, abriu o PowerPoint, sabe? agora tá na apresentação. Antes estava na apresentação, na verdade, que fica a tela cheia, Uhum. e aí não estava aparecendo. Então eu vou deixar assim, que assim tá aparecendo. Tá aparecendo, mas ainda não tá rodando o vídeo, tá Não, só não, eu não isso. dei o play ainda. Eu espero que Tá, funcione, inclusive. beleza. Costuma funcionar. Mas enfim, aí então, o motor, o primeiro tempo dele é a admissão do ar. Então o ar ele é puxado para dentro do cilindro, onde fica o pistão e a biela. Quando esse ar entra no cilindro, normalmente o pistão está lá embaixo, e aí ele vai subindo e vai comprimindo esse ar que ele tá recebendo, que ele acabou de receber, que vem ali pelo filtro de ar, que vem pelas entradas de ar ali do motor. Quando ele está subindo e fazendo essa compressão, a injeção eletrônica já todos os parâmetros já são pré-determinados, né? Então, a injeção eletrônica no momento da subida do pistão, no momento exato que está chegando perto da compressão ideal, ele libera o combustível para dentro do cilindro ou para dentro do coletor de admissão, depende do funcionamento, né? Tem carro que é injeção direta de combustível, então ele injeta o combustível direto na cabeça do pistão.
e tem carros que os mais comuns, os mais antigos, são de injeção indireta, então o combustível ele é injetado dentro do coletor de admissão, e aí ele vai para dentro do cilindro junto com o ar. Quando ocorre essa liberação de combustível, lembrando que o pistão está subindo nesse momento, então aí quando ocorre a injeção do combustível, e ele começa a chegar no momento exato da compressão, a vela de ignição, também tudo baseado na injeção eletrônica, solta a faísca. E aí é o terceiro tempo que a gente chama de explosão. E aí, por último, acontece novamente esse movimento de subida e descida do pistão, e aí a outra subida, depois que ele fez a explosão, vai ser para jogar os gases para fora, que são os gases do combustível que foi queimado. Eu vou ver se eu consigo fazer esse vídeo funcionar. Normalmente ele funciona. Aí eu vou precisar... Deixa eu só tirar o som aqui. Aí eu só preciso saber se vocês estão vendo o vídeo. Por enquanto não. Por enquanto eu estou vendo só a apresentação. Não sei se tem que abrir o vídeo e compartilhar a tela do vídeo. Será? Deixa eu mudar aqui. Acho que deve ser uma outra forma de compartilhamento, então. Não sei. E se você parar de compartilhar e botar para compartilhar a tela do vídeo? Não sei. Eu sou péssima para essas coisas, gente. Paula, você está compartilhando só o PowerPoint ou a tela toda? Estava compartilhando só o PowerPoint, mas aí agora acho que que na verdade eu cliquei em compartilhar e aí escolhi guia. Acho que foi guia que eu escolhi. Vê se você consegue compartilhar a tela toda, porque a gente assim consegue ver realmente tudo que tu quiser na tua tela. Tá, então seria tela cheia, é isso? Agora vai, será? Dá o play aí e a gente te fala. Eu vou dar o play aqui no vídeo. Apareceu o YouTube. Vai dar certo agora. Dei o play. Vocês estão vendo ou não? Estamos vendo. Então, aí no vídeo vai mostrar... Aqui ele tá mostrando as peças, né? Vela de ignição, que é quem vai fazer a faísca naquele momento que a compressão estiver no momento ideal e já tiver o combustível dentro do cilindro com o pistão. E aí, esse movimento é o movimento da subida. Aí, está mostrando a entrada do ar e a saída são as válvulas que fazem esse trabalho de entrada de ar e depois a válvula de escape também faz a saída do ar. Mas, basicamente, deixa eu passar um pouco mais aqui. Esse é o movimento da visão geral do motor, que os 4 cilindros trabalham de forma simultânea, né, 2 e 2. E aí, dentro desse movimento, vocês conseguem ver quando entra o combustível, quando a vela dá ignição. Então, ele está sempre no momento correto da compressão para poder fazer uma explosão que aproveite ao máximo tanto o ar quanto o combustível que está dentro do cilindro. E, basicamente, esse vai ser o funcionamento do motor, a parte principal. Claro que eu vou falar sobre outras partes que também são importantes, que eu falei como lubrificação, a parte do arrefecimento também, mas basicamente o coração do motor é esse funcionamento, é a subida e descida do pistão e a queima, a injeção do combustível e a queima do combustível através da faísca da vela. Então, basicamente, é isso que faz o motor se tornar mudar, né, a reação química, fazer esse movimento essa função mecânica, que é o que a gente vê fazendo as rodas funcionarem. Acho que basicamente o vídeo é isso. Agora vamos ver se eu consigo voltar, né? Porque aí tem vários desafios aqui para mim. Tá dando certo, tá dando certo. Tá dando. Voltou tá devagar, mas tá indo. Voltei, né? Tá no slide do funcionamento do motor. Tá, então vamos... Mudou agora, não mudou? Isso, tem uma foto sua de um pistão, manutenção preventiva agora. Isso, é que tá um pouco, acho que lento. Será que é minha internet que tá ruim? Acho que talvez seja isso. Pode ser, mas tá indo. É um desafio. É um desafio. É muito estranho não ver ninguém, mas enfim. Então, aí basicamente o funcionamento do motor é esse. Até aqui, o funcionamento do motor. Eu queria saber das meninas se elas já conheciam, sabem, ficaram com alguma dúvida, se tá tranquilo, se tem alguma observação para fazer.
Acho que é legal também a gente ir falando conforme vai mostrando, para depois não ficar muito... Sim, meninas, fiquem à vontade para fazer perguntas, se quiserem, vão levantando a mãozinha. Tem várias aqui que eu conheço que são engenheiras, então elas já devem ter uma noção básica, mas é isso, na engenharia a gente nem tem umas aulas tão específicas, sabe? Então é sempre legal dar uma pincelada nisso, né? A gente até aprende, assim, motor ciclo-Otto, mas é uma coisa tão rápida. Então, acho que a forma que você está apresentando é legal, e deve ter outras meninas aqui, com certeza, que não são da engenharia, que estão aqui para conhecer, né? Então, fica tranquila. As meninas, elas são um pouquinho tímidas, mas... É que às vezes eu fico falando... a minha preocupação é mais assim, eu fico falando, por exemplo, a vela, o pistão, e aí, tipo, ninguém sabe o que é, ou algumas não sabem, e elas ficam com vergonha de falar, e no fim elas não estão entendendo nada, e eu gostaria que todo mundo tivesse... Estão falando aqui que tá tranquilo. Tá tranquilo, beleza. Pode seguir. Vou seguir. Bom, qualquer coisa pode interromper. Como eu não tô vendo ninguém, vocês dão um grito aí, que aí eu já paro aqui. Pode deixar que a gente tá de olho aqui no chat e nas mãozinhas a gente avisa. Beleza. Bom, aí essa parte aqui eu faço mais para quando eu faço os workshops, né? Falar um pouquinho sobre manutenção, mas acho que, como todas as meninas também, a maioria deve ter carro, ou já trabalha com isso, é importante também passar essa dica para os clientes, ou para a família, ou para as pessoas que estão ao nosso redor, sobre a manutenção preventiva do motor. Que todas as manutenções, elas normalmente têm prazos pré-determinados, que todas essas informações a gente pode achar no manual do carro. Normalmente a gente faz as manutenções não só no motor, mas em todos os sistemas do carro, inclusive principalmente também sistema de freio, que é um dos sistemas de segurança principais que o carro tem, na busca de economia e segurança. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente ter o manual. Se a gente não tem o manual do carro, a gente pode achar hoje as informações na internet, mas normalmente fazer uma manutenção ou falar para o nosso cliente fazer uma manutenção no carro dele uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros já é uma baita dica, porque tem gente que não faz nunca, só mexe no carro quando o carro quebra, e quando o carro quebra, normalmente o problema é muito mais caro e vai ser muito mais difícil. O carro vai ficar parado, ele vai ficar sem o carro, pode causar algum tipo de acidente, dependendo do problema. Então, eu sempre falo um pouquinho também sobre essa parte de manutenção. E aí, entrando especificamente em cada sistema, falando também de manutenção, mas como ele funciona, eu entro falando do sistema de lubrificação, que, na minha opinião, é um dos sistemas mais importantes do motor, especificamente, porque a lubrificação, ela tem algumas funções, né? A gente sabe que a função do lubrificante, obviamente, como o próprio nome já diz, é lubrificar todas as peças do motor. Mas não só isso, na verdade, ele pode também, desde que seja utilizado na forma correta, recomendado pelo montador, pela montadora do carro, ajudar também a evitar o desgaste das peças, e ele também serve como aliado para arrefecer, né, para resfriar as peças do motor. Então, não é só o sistema de arrefecimento que serve para isso. O sistema de lubrificação também ajuda nessa parte, claro, não é a função principal, mas ele também ajuda nessa parte e a reduzir o atrito das peças. Então, a gente sabe que tudo que está dentro do motor é ferro, alumínio e tudo mais, então esse atrito, além de diminuir o desgaste, ele também facilita o funcionamento, que gera também mais potência para o motor quando as peças estão rolando mais soltas. Porque dentro do motor, cada peça, pistão, a biela, tudo tem folgas pré-determinadas pela montadora. Se não fosse assim, as peças não se movimentariam. Então, essas folgas que são determinadas, elas precisam ser cuidadas para estarem sempre dentro do especificado. Claro, tem um certo gap aí para cima ou para baixo, mas elas têm que estar sempre dentro de uma tolerância pré-determinada pelo fabricante. E aí, o que acontece quando essas folgas estão fora? Normalmente, quando as folgas quando o motor é mais antigo, tem alta quilometragem, e é natural que as peças com o tempo vão se desgastando, apesar, mesmo que você faça a manutenção certinha de troca de óleo e tudo mais, é natural que isso aconteça. E aí essas peças começam a ter folgas maiores entre elas, o que normalmente faz com que o carro gaste muito mais óleo, perca potência, e vários sintomas que pode acontecer por conta dessas folgas, né, que são várias, que saem do padrão. E é por isso que, quando isso acontece, normalmente a gente precisa fazer uma retífica ou precisa trocar alguma peça para que a gente consiga voltar essas folgas ao tamanho determinado pela montadora.
E o óleo, ele ajuda muito nisso, nessa parte de lubrificação, de manutenção dessas folgas, evitando desgaste e também ajudando no arrefecimento do motor. Por isso que é importante estar sempre com o nível de óleo correto, é importante também usar sempre o recomendado óleo, o lubrificante recomendado pelo fabricante, né, com a especificação certa, e também é importante a gente não misturar óleos. Então, eu estou com um óleo 5W20 lá no meu motor, e eu fui medir lá o óleo e baixou, eu preciso colocar 1 litro. Aí eu não tenho 5W20 agora, vou pegar qualquer coisa e vou misturar. Claro que no momento de emergência, eu estou numa estrada, eu vi que o óleo está muito abaixo do mínimo e eu preciso continuar andando com o carro, é possível fazer isso. Mas no momento que você chega no teu destino, ou o teu cliente chega na tua oficina, a primeira coisa que tem que fazer é escoar todo esse óleo, fazer toda a limpeza desse lubrificante e colocar o lubrificante correto para não trabalhar com lubrificantes que não só a especificação ser diferente, mas a marca também, porque muitas vezes eles são feitos com aditivos diferentes e eles podem reagir quando a gente coloca junto um aditivo de uma marca de óleo com um aditivo de outra, então tem esse risco também de acontecer, então também é importante não completar. Eu sempre falo que se a gente está precisando completar o óleo do motor é porque tem algum problema, porque não é um natural. Claro, existem alguns carros hoje mais modernos que a gente vê até no manual do carro falando que normalmente a cada tantos mil quilômetros ele vai precisar de 1 litro de óleo. Mas o ideal é que você faça a troca desse óleo e acompanhe sempre se ele está no nível certo para não ter problema aí de falta de lubrificação no motor. E sempre importante também, quando fizer a troca do óleo, do lubrificante, trocar também o filtro, porque eu conheço muito mecânico que, infelizmente, troca o óleo e não troca o filtro, e não tem jeito, dentro do filtro de óleo fica ali pelo menos uns 500 ml, dependendo do tamanho do filtro, fica dentro do filtro esse óleo parado. Então, quando você faz a troca de óleo, coloca o óleo novo e não troca o filtro, o primeiro funcionamento do motor vai contaminar todo o óleo que você colocou, porque o óleo vai passar por dentro do filtro e vai juntar com aquele óleo que está lá parado, que já está velho, que já não está mais com as propriedades que ele deveria ter. Então, é importante também sempre fazer a troca do filtro de óleo. E aí, aqui mais umas dicas para quem faz o acompanhamento do nível de óleo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é para checar, mesmo que o carro seja novo, eu, pelo menos, tenho mania de checar pelo menos a cada 15 dias, ou 20 dias, dependendo do ano do carro, dá uma olhadinha como é que tá, se está no nível certo, como é que tá a cor do óleo. É importante fazer isso sempre com o carro frio, então pela manhã, antes de você sair com o carro, pegar lá a varetinha, dar uma olhada como é que tá. Outra coisa que eu sempre falo que é importante, falo para as meninas que fazem workshop e também falo para quem me pergunta sobre isso, é não fazer troca de óleo, completar o óleo em posto de gasolina, porque sempre que a gente para no posto de gasolina com o carro para abastecer, sempre vai estar faltando 1 litro de óleo no motor do nosso carro, porque o óleo ainda não escoou para o cárter. Quando você para no posto de gasolina, o óleo ainda está no cabeçote, ainda está nas partes mais altas do motor, e ele tem uma viscosidade um pouco mais grossa, né, dependendo da viscosidade dele, mas normalmente ele não escoa como água, então ele vai demorar ali pelo menos uns 5, 10 minutos para chegar por completo no cárter do motor. Então, quando o frentista pega a lavareta, que você acabou de parar e fala, está precisando completar, na verdade não está precisando completar, porque o que acontece é que o óleo não chegou ainda no cárter, então é importante ter esse cuidado de não... Porque também o excesso de óleo também pode prejudicar o motor, então é importante não ficar colocando óleo sem ter necessidade. E a troca, eu falo sempre que seja feita a cada 6 meses ou a cada 10 mil quilômetros, dependendo da forma de uso do carro. Uma coisa que é legal, que as pessoas têm, às vezes, dúvida, e eu sempre gosto de falar, é que a gente fala assim, se você tiver um uso do carro que seja severo, o ideal é que você troque o óleo com menos quilometragem. Então, ao invés de 10, você vai trocar com 5. E aí, quando a gente fala uso severo, a pessoa pensa que é aquele cara que pega a estrada por 300, 400 quilômetros todo dia, que anda 10 mil quilômetros com o carro no mês. E, na verdade, ao contrário. Quando a gente fala de uso severo, é aquela pessoa que só usa o carro para ir na padaria, sai uma vez por semana, sempre que sai com o carro só anda 5, 6 quilômetros e volta para casa. Esse, na verdade, é o considerado uso severo, porque o óleo, o lubrificante,
e o motor, eles nunca chegam na temperatura ideal, ou chegam poucas vezes na temperatura ideal, porque você logo já desliga o carro. E o lubrificante, o motor, eles são feitos e programados para trabalharem na temperatura ideal. Então, o melhor momento do lubrificante é quando o carro está na temperatura ideal, que é normalmente 90 graus, 100 graus, aí depende muito do motor. Mas é quando ele já está quente. Então, o óleo só vai ter o papel principal dele, o melhor papel dele, quando você chega nessa temperatura. Então, se você nunca chega nessa temperatura, o teu carro ele tem um uso severo. Então, aí a gente pede para trocar o óleo com menos tempo. Vou ver aqui. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de arrefecimento. Então, o sistema de arrefecimento, que é a água, né, que tem no motor, como eu falei, ele é responsável por manter o carro resfriado e trabalhando na temperatura ideal de funcionamento. Então, ele funciona basicamente através da bomba d'água, que vai bombear o líquido de arrefecimento pelas galerias do motor, que já são pré-determinadas para recebê-lo. E também esse resfriamento vai ser melhorado, vamos dizer assim, através do funcionamento da ventoinha e do radiador. O líquido de arrefecimento, o ideal, né? A gente sabe que não é todo mundo que faz isso, mas o líquido de arrefecimento ideal é uma mistura de aditivo para motor e água desmineralizada, que é uma água específica para ser usada dentro do motor do carro. Então, tem muita gente que a gente sabe que coloca água de torneira, e isso tem que sempre, se você recebe um carro na oficina com água de torneira, você consegue identificar facilmente, que quando você abre ali, primeira mangueira que você tira, você já vê tudo marrom, você já vê que está rodando ali, o reservatório de água normalmente fica marrom, e isso é porque a água de torneira, ela vai corroendo as peças do motor, e ela vai enferrujando as peças do motor. Então é por isso que normalmente carro que usa água de torneira tem essas cores, e as peças que são ligadas ao arrefecimento, mangueira, bomba d'água, normalmente duram muito menos do que deveriam durar. Então é sempre ideal fazer a mistura de aditivo com água desmineralizada, ou se não for possível colocar aditivo, colocar somente água desmineralizada, mas é importante não colocar água de torneira dentro do sistema de arrefecimento. Outra coisa que aí segue o mesmo padrão do lubrificante, né? Se você está precisando completar o líquido de arrefecimento, é porque você está com algum vazamento dentro do sistema, porque ele é um sistema que trabalha totalmente fechado, sob pressão. Então, não tem o porquê o líquido de arrefecimento baixar o nível. Então, se está baixando ali o nível de ideal para baixo, é porque algum vazamento tem. Então, é muito importante identificar, porque esse vazamento pode agravar, e se estoura uma mangueira, ou para uma bomba d'água, ou vaza tudo pela bomba d'água, as chances de você ter de fundir o motor é muito grande. E quando a gente fala fundir o motor, é fundir mesmo, né? A palavra é realmente o que significa. Quando você trabalha sem lubrificante, ou quando você trabalha sem o arrefecimento, a temperatura do motor e o atrito entre as peças faz com que elas colem mesmo. Então, por isso que a gente fala que vai fundir. Elas fundem entre elas, né? O pistão no cilindro, ou seja o que for. Então, por isso que a gente fala que o motor vai fundir. Quando isso acontece, é bem mais caro do que você manter o sistema de arrefecimento e o sistema de lubrificação em dia. Então, também é importante essas dicas de fazer sempre a troca. O líquido de arrefecimento, normalmente, é mais difícil a troca, né? Tem montadora que manda trocar com 120 mil quilômetros ou com 5 anos. Então, às vezes, você fica com o carro ali 3, 4 anos, você nem faz a troca e vende o carro. Então, é uma manutenção mais tranquila, desde que esteja funcionando de forma correta. Não tem muito o que se preocupar. E é mais fácil de ver, né? Você só abre ali o capô e vê se está no nível, estando a água limpinha, estando tudo ok. Não tem grandes preocupações com esse sistema. Aqui, essa parte das luzes do painel, eu acho que vocês devem conhecer, eu não sei se conhecem a maioria delas, ou as principais. Eu gosto de falar, para facilitar, quando eu vou fazer os workshops sobre elas, eu gosto de usar a cor delas como um indicativo de gravidade ou não tão gravidade. Porque às vezes a gente está numa estrada, acende uma luz, a gente não sabe se a gente tem que parar, se a gente tem que chamar o guincho, se a gente tem que desligar o carro, se a gente pode continuar até o próximo posto de gasolina. Então, eu gosto sempre de usar
as cores das luzes. Se vocês forem reparar no painel do carro, normalmente as luzes verdes e azuis, elas não são alertas, elas são um farol aceso, essa daqui, que é essa luzinha verdinha, que é um sapatinho, né, que é para tirar o pé do acelerador, ou é para pôr o pé no acelerador. Hoje, carro mais moderno tem esse tipo de luz. Então, as verdes e azuis, normalmente a gente não precisa se preocupar. As amarelas já são as que exigem um pouco mais de atenção, e aí a principal das amarelas, que eu acho que eu posso citar, é a luz da injeção eletrônica, que é a mais temida por todos. Normalmente, é uma luz que pode ser que o carro pare na hora, quando ela acende, e pode ser que não. Então, ela é amarela, então se você está ali na estrada e acende essa luz, você ainda consegue ir com esse carro até o mecânico ou até o posto de gasolina mais próximo. Não é uma luz que exige que você desligue o carro imediatamente, diferente de algumas luzes vermelhas, como é o caso da luz de temperatura e a luz de óleo. Essas duas são as luzes mais importantes e que requerem atenção, porque quando elas acendem, você tem que parar o carro imediatamente e desligar o motor, porque já indica, né, a luz de óleo, provavelmente o carro está com um nível de óleo baixo ou algum vazamento de óleo muito grande, que está fazendo o nível de óleo baixar. E a luz do líquido de arrefecimento, né, que é a temperatura do motor, normalmente é porque você está com algum vazamento ou você já perdeu toda a água do motor e acabou não percebendo, porque às vezes dentro do carro a gente não consegue ver. Então, essas duas luzes são as que eu mais bato na tecla de que são as luzes mais importantes, que precisam de atenção, e na hora que elas acendem, infelizmente, assim, esteja onde estiver, o ideal é que você pare e desligue o motor. E aí tem outras luzes, né? Luz de bateria. Normalmente, luz de bateria não é só bateria, né? Pode ser vários tipos de problemas dentro do sistema elétrico do carro. Então, pode ser a própria bateria, pode ser algum problema esqueci o nome da peça que carrega a bateria. Pode ser problema de carregamento, né, da bateria, e não necessariamente a bateria. Às vezes a bateria até é nova, mas a luz acende. O alternador, não? O alternador, exatamente. Eu tô com outras coisas na cabeça, não lembrei do alternador. Muitas vezes o alternador pode ser o problema, às vezes ele para de funcionar, e aí o alternador é quem faz o carregamento da bateria, quando o carro está funcionando. Então, muitas vezes ele para de funcionar e acende a luz da bateria. Aí você pensa, caramba, eu já troquei a bateria, eu preciso trocar a bateria, e não é a bateria. Você troca a bateria e continua com o problema, e é o alternador. E vários problemas que podem ser relacionados à parte elétrica. Então, essa luz de bateria, ela é, vamos dizer, meio simbólica. Ela é uma bateria, mas não necessariamente seja um problema de bateria no carro. Falando rapidinho também sobre freios, né? Eu vou falar mais para frente de freio também, mas na parte de preparação, eu vou falar sobre o freio de novo. Mas o freio, como eu já falei no começo, né? Um dos sistemas de segurança mais importantes do carro. Então, é muito importante que os freios estejam em dia. A gente dá muita atenção para motor. Eu vou falar isso na preparação também. Quando a gente fala de preparação, a primeira coisa que vem na cabeça é que o motor é mais potente, a gente vai preparar, vai ficar potente e tal, e ninguém pensa no resto do carro, né? Outros sistemas que precisam ser redimensionados quando a gente fala de preparação de motor. E o freio é um dos sistemas mais importantes, inclusive quando a gente faz a preparação do motor. E é importante a gente ficar de olho sempre nas pastilhas e também nos discos. Determinados carros, determinadas rodas, a gente não consegue ter acesso à pastilha de freio para saber se ela está baixa ou se ela ainda tem, né, material ali para ser utilizado. Normalmente, o ideal é checar a cada 10 mil quilômetros, e aí entra naquela revisão geral que eu falei no começo, de 1 ano ou 10 mil quilômetros. O ideal é olhar tudo, né, todos os sistemas do carro. Mas uma dica que costuma ajudar para a gente saber como é que está a pastilha, primeiro, barulho, né, às vezes quando está gritando, fazendo barulho de pastilha, a gente já sabe que elas não estão boas. Mais uma dica legal também, às vezes o fluido de freio, se você olhar lá no reservatório que tem dentro do capô ali no motor, normalmente quando a pastilha está muito gasta, o fluido de freio ele também fica baixo, né? Porque como ele trabalha, o óleo ele é pressionado e ele vai e pressiona a pastilha, quanto mais fina tiver a pastilha, mais o óleo vai encostar no final da linha ali de lubrificação. Então, ele vai diminuir um pouco no reservatóriozinho, que você consegue ver facilmente ali ele é transparente, igual o reservatório de líquido de arrefecimento. Então, é uma dica legal. Às vezes você não sabe como é que está a pastilha, você não consegue ver como é que está a pastilha,
dá uma olhada ali que normalmente, se tiver com a pastilha muito gasta, fluido também vai estar mais baixo. Claro, se não tiver nenhum tipo de vazamento. É importante também sempre ficar de olho se não tem nenhum tipo de vazamento, isso no geral, né? Líquido de arrefecimento, lubrificante, né? Óleo do motor ou fluido de freio, sempre ficar de olho se não tem nenhum tipo de vazamento dentro ali do capô ou no chão da garagem, alguma coisa assim. Mas, basicamente, ele ajuda a identificar quando a pastilha já não está tão legal também. Falando um pouco da bateria, que eu tinha falado sobre ela já, né, e falando sobre bateria alternador, eu falo sobre alguns cuidados que a gente pode ter com a bateria para que ela tenha uma vida útil maior, não só ela, mas também todos os componentes elétricos do carro. Então, eu sempre oriento quando a gente sai do carro, desligar tudo que tem elétrico, então desligar a rádio, desligar o ar-condicionado. Às vezes a gente sai do carro, dependendo do carro, quando não é digital, né? Você consegue deixar o botão do ar-condicionado ligado. Então, eu sempre falo para diminuir, porque isso pode ocasionar uma fuga de corrente, se tiver com algum tipo de fio, algum problema, ou às vezes nem por problema, ou por algum parâmetro de injeção mesmo, ele continua funcionando, e aí você vai ter um desgaste, aí, um gasto de bateria desnecessário, que pode causar outros problemas também, algum tipo de curto, alguma coisa assim. Então, é importante desligar todos os componentes. Aí segue o mesmo padrão, né, do lubrificante, do aditivo, usar sempre o recomendado pela montadora. Então, o tamanho, né, dos halteres que são recomendados, o tamanho de bateria que é recomendado. Se você for fazer alguma modificação de som ou colocar muita coisa no carro, alarme, vidro, som, teu carro não tem nada disso, você vai colocar tudo isso no teu carro. É legal você ver se não precisa fazer uma melhora aí na bateria, colocar uma bateria maior, ou se tem que mudar o alternador, dependendo da preparação que você faz no carro, você precisa mudar também o alternador. Então, são vários sistemas que tem que ter atenção quando você faz alguma alteração no carro que não é o previsto, né, pela montadora. Legal também fazer revisões no sistema elétrico. Então, sempre ficar de olho ali. A bateria, normalmente, ela forma, né, uma coisinha branca ali nos polos. Então, é importante estar sempre limpo, limpar isso, deixar tudo sempre limpinho para não ter nenhum tipo de curto, nenhum tipo de problema, e também nenhum tipo de fuga, que também pode acontecer de corrente. Quando você for ligar o carro, ele segue o mesmo padrão, né, de estar com tudo desligado. Então, não ligar o carro com ar-condicionado ligado, não ligar o carro com rádio ligado, porque tudo isso vai contribuir, ou vai atrapalhar a partida. O motor de partida, ele puxa muita bateria no momento que ele gira, né? Porque o que faz o motor girar, na verdade, é o motor de arranque, né? O motor de partida, que num primeiro momento ele gira só com a bateria, né? Com a força da bateria. Então, por isso que a bateria tem que estar sempre boa, sempre nova, e quanto menos coisa estiver funcionando junto com isso, com o motor de arranque, é o ideal, senão você vai ter fuga de corrente para outros sistemas, e aí pode ser que o teu motor de arranque tenha problema, porque você vai ficar tentando ligar o carro, não vai conseguir, e aí você acaba causando um problema no motor de arranque, que é uma outra peça, por conta de um rádio ligado, alguma coisa que está ligada que não precisaria estar funcionando naquele momento. E quando for ficar muito tempo o carro parado, é legal também desligar o polo da bateria, porque, querendo ou não, hoje, carros muito, muito modernos que têm injeção eletrônica e tem um monte de sistemas que funcionam, é legal desligar a bateria quando for recomendado. Tem carro que não pode desligar sem ter uma corrente segurando a bateria, né? Como que eu posso dizer? Alimentação da bateria. Às vezes você precisa desligar, que o carro chega na oficina, você precisa fazer um diagnóstico, você precisa desligar a bateria. Se você for desligar a bateria, dependendo do carro, você pode ter vários problemas de desconfiguração, vários problemas que pode causar na injeção eletrônica, pode desconfigurar alguns parâmetros do carro. Então, é importante sempre ficar atento antes de desligar a bateria, qual é o carro e se é possível desligar a bateria sem perder nenhum tipo de parâmetro ou programação de ECU, de várias coisas que podem acontecer nos carros mais modernos. Mas se for carro mais antigo, assim como o meu, por exemplo, meus carros velhos comparados no galpão, sempre com a bateria desligada para evitar curto, para evitar qualquer problema e também para não descarregar a bateria tão fácil. E aí também, outras coisas que eu falo aqui já é mais geral, é mais a parte de workshop mesmo, mas como está aqui, eu vou falar rapidinho para vocês. Ficar sempre de olho nos itens de palheta de limpador de para-brisa, que pode parecer bobagem, mas também é um item de segurança. Então, quando você está com o teu carro lá na chuva, que você
precisa ligar o limpador de para-brisa, que você descobre que ele não está legal, que ele está riscando o vidro, que ele não está limpando, que ele está totalmente ressecado, então é importante ficar sempre de olho nisso. É importante também tomar cuidado com todos os filtros. Então, eu falei sobre o filtro de óleo, mas é importante fazer a manutenção de todos os filtros e a troca de todos os filtros. Então, filtro de ar é importante fazer a troca, ele pode tampar ali a passagem de ar e aí pode criar vários problemas para o motor. O filtro de ar-condicionado é legal também, sempre estar de olho nele. Tem muita gente que acaba esquecendo, não troca nunca, e quando vai ver, o negócio está entupido de sujeira, e querendo ou não, é o ar que a gente respira dentro do carro. Filtro de combustível também é muito importante trocar. Ele também, com o tempo, quando a gente coloca combustível, infelizmente, não são todos os combustíveis que têm qualidade, então, às vezes, vai se formando ali uma borra de sujeira no filtro, e aí o filtro pode entupir, se faltar combustível no motor, vários problemas podem acontecer, então é importante estar sempre de olho em todos os filtros, né, dentro dessa revisão que eu falo completa. E a parte elétrica também, tomar cuidado com as lâmpadas, né, não andar com lâmpada queimada, tomar cuidado para que... Muitas vezes acontece da lâmpada queimar várias vezes, então ter atenção também nessa parte, porque quando queima muitas vezes é porque tem algum problema na parte elétrica do carro, então não basta ficar trocando, né, tem que ver exatamente o que aconteceu. E essa parte que eu queria falar sobre o geral aí do carro. Falando um pouquinho sobre preparação, e aqui nessa parte de preparação também eu vou falar basicamente o conceito, e aí eu acho que é importante, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, perguntar, porque na verdade eu não sabia o que eu poderia falar, do que seria interessante para vocês, então eu coloquei basicamente o conceito e algumas dicas do que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer a preparação do carro, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter. Então, basicamente, a preparação consiste na modificação, na customização do motor, né? Normalmente, as modificações e as preparações são para ganho de potência, mas não necessariamente pode ser o objetivo principal. Muitas vezes, a preparação pode ser também para economia de combustível ou para diminuir emissões de poluição. Então, existem alguns tipos de preparação que não são focados apenas no ganho de potência. Mas, basicamente, a preparação que a gente conhece e que a gente mais gosta é a que faz o ganho de potência no motor, né? Que é a preparação de motores, normalmente, para competição. O que é legal você fazer, né? O passo a passo, quando você vai preparar um motor. Então, tem que ter todo um cuidado quando você vai preparar um motor. Não basta só falar, eu quero colocar uma turbina no meu carro e eu vou lá, compro uma turbina qualquer, coloco no motor e eu acho que ele vai funcionar. Pode ser que no começo ele até funcione, mas com certeza você vai ter, ou você ou o teu cliente, né, vão ter muitos problemas no futuro. Então, um motor, para ele ser bem preparado, ele precisa de vários cuidados e vários passos, né, desde a concepção do projeto, então, saber que tipo de preparação você precisa e para que você precisa daquela preparação. Então, se você vai fazer uma preparação aspirada, então você vai trabalhar na parte de admissão de ar do motor, e vai colocar mais ar para dentro do motor, e aí basicamente de forma natural, ou se você vai colocar esse ar para dentro do motor através de uma turbina, que é uma forma forçada de colocar o ar. Então, primeiro, a concepção do projeto tem que ser a escolha do tipo de preparação, se vai ser aspirada ou turbo, e aí você tem que escolher o motor que você vai usar para fazer essa preparação, e esse motor é importante que você faça um diagnóstico completo dele. Então, o ideal quando a gente vai fazer a preparação de um motor é abrir esse motor. Então, a gente vai fazer a medição de todas as folgas, que foram as folgas que eu falei para vocês no começo, quando eu estava falando de lubrificação. Então, a gente tem que fazer a medição de todas as folgas desse motor, biela, pistão, ver se não tem folga de nada que está muito grande, porque quanto mais ar a gente colocar para dentro do motor, quanto mais potência a gente colocar para dentro do motor, mais forte vai ser a piora dessas folgas. Se essa folga já está muito grande, ela vai piorar muito mais rápido, porque a gente está colocando muito mais potência, e essa potência vai exigir muito mais de todas as peças que estão dentro do motor. Então, o ideal, infelizmente, não é todo preparador que faz isso, até porque não é um custo baixo fazer todo esse diagnóstico e essa retífica, ou seja, o que for que vai ser necessário, né? Às vezes você consegue fazer uma retífica e manter as peças originais, dependendo da potência que você quer alcançar. Outras vezes você não consegue, você precisa trocar peças, então precisa trocar pistão,
precisa trocar biela, muitas vezes você precisa trocar virabrequim, que é uma peça que não é barato. Muitas vezes, dependendo do projeto, quando é mais para arrancada, uma coisa que é muito potência, você precisa muito do carro, exige muito do carro, aí normalmente a pessoa troca às vezes até cabeçote na preparação. Então, tudo isso precisa ser medido, e para cada alteração que você vai fazer, você tem fórmulas para fazer um cálculo. Então, como saber que turbina que eu vou usar naquele motor? Você tem um cálculo específico para saber qual é a turbina, qual é o tamanho de caixa fria, de caixa quente de turbina que você precisa para atender a tua necessidade dentro daquele motor que você tem. Então, qual a cilindrada do teu motor? É um 2.0. Então, que tamanho de turbina ele vai aceitar, né? Que tamanho de turbina vai atender essa cilindrada 2.0, ou 1.6, ou 1.0, também é possível. E aí, tudo isso, para todas essas alterações, existem fórmulas que você consegue calcular para você saber, antes de comprar a turbina, antes de montar o motor, quanto você vai conseguir alcançar de potência nesse motor, com essa turbina e com a preparação que você vai fazer. Então, aí é nesse momento que você desenha o projeto que você vai determinar se você vai trocar pistão, se você vai trocar virabrequim, se você vai usar tudo original. E aí, quando você usa tudo original, você precisa estar com todas as folgas praticamente originais, né? Tem que estar tudo muito novo para você poder fazer uma preparação com todas as peças originais. E claro que você não vai conseguir tirar tanta potência como você tiraria de um motor se você fizer troca de várias peças, né? De pistão, biela, que hoje já tem muito motor, principalmente motor que é o mais famoso aí, que é o AP, que é o mais fácil, vamos dizer assim, de preparar. Hoje já tem muita peça que você compra pronta, né? Ele já não exige mais tantas adaptações como exige a preparação de outros motores. Então, você já consegue achar bastante coisa. Então, você consegue definir um projeto legal com peças que hoje já é fácil de achar no mercado. E aí é o que eu falei, né? Existem vários tipos de preparação. Então, aí tem preparação, por exemplo, tem gente que troca o filtro de ar do motor, tira aquele filtro original e coloca um filtro esportivo. Querendo ou não, já é uma forma de preparação, dependendo, né? Porque você já vai ter um ganho de potência, você já vai ter uma alteração de potência. Tem a preparação que trabalha somente na injeção eletrônica, então o pessoal chama de remap. Então você vai fazer um remapeamento dos parâmetros da injeção eletrônica, então você muda ali os parâmetros originais de fábrica, dentro de um determinado limite, obviamente, porque você está mantendo as peças do carro originais, né? Nesse caso, quando você faz só um remap, você normalmente não troca muitas peças, troca só filtro, alguma coisa assim. Então já é um tipo também de preparação. E tem a preparação mesmo para carro de competição, carro de arrancada, carro de circuito, que aí você vai fazer mesmo a preparação, e é nessa preparação que é importante, que aí é o que eu falei antes e eu vou repetir agora, né? Os cuidados que poucos preparadores de carro de rua têm, fazer também a preparação, vamos dizer assim, de outros sistemas. Então, fazer a preparação da suspensão do carro. Então, dependendo da potência que você vai tirar desse motor, você precisa fazer a suspensão, senão você não vai ter um carro seguro para andar na rua ou para andar na pista. Você precisa fazer o redimensionamento dos freios, então muitas vezes você precisa trocar disco, você precisa trocar tamanho de pastilha, tem gente que coloca disco de freio no traseiro, que normalmente é tambor. Então tem que ter esses cuidados, dependendo da preparação, você vai ter que trocar até o câmbio, porque o câmbio não vai aguentar o torque que vai vir do motor. Então todos esses cuidados precisam ser calculados antes de você fazer a preparação, porque senão você vai ter um monte de problemas, e aí eu estou falando como mecânica, né, que o teu cliente vai ter um monte de problemas que obviamente voltam para você, e também você vai colocar em risco a vida da pessoa, né, que às vezes o cara não sabe, não tem noção, tá lá com o carro com 500 cavalos e com o mesmo freio de quando ele tinha 100, né, então não vai parar, dependendo da situação que ele tiver, infelizmente o freio não vai dar conta, ou às vezes ele tá lá todo feliz com o carro dele e de repente o câmbio quebra. Então, todos esses cuidados tem que ter, né? O preparador, o mecânico tem que ter esses cuidados para evitar problemas, não só de custo para o preparador, que depois, dependendo da situação, tem que pagar ainda as peças do carro, mas também de não colocar a vida de ninguém em risco, que acho que essa é a parte mais importante, que o carro seja preparado para diversão, para competição, e não para colocar em risco a vida das pessoas que estão ali dentro do carro.
E basicamente era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se ficou dentro do que vocês esperavam, se foi pouco, se foi muito, se foi... Não sei, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Aí, se vocês quiserem, se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem fazer alguma observação, fiquem à vontade. Oi, Paulinha. Nossa, eu queria muito te agradecer, porque é tão bacana isso. Como é que eu vou explicar, né? Para mim é muito bacana ter contato com isso. Acho que muita coisa que você falando, para mim, conectando com muita coisa que eu já imaginava, né? E por que eu tô falando isso, né? É um desabafo, porque eu comecei na Stock Car, onde é tudo fechado, lacrado, o câmbio é lacrado, o motor é lacrado, sempre foi, há 20 anos. É verdade. E eu não mexo com nada disso. Então, ver você falando sobre isso e tudo que está conectado com você ter um motor mais potente. Eu estou até aqui pensando sobre as coisas da Copa Truck, né? Porque a gente prepara um caminhão que não nasceu para corrida, para correr, né? E, cara, tipo, você tinha que dar aula até lá para a equipe, viu? Porque faz muito sentido tudo isso que você falou, e acho que toda dona de casa, de carro, tem que ouvir essas coisas, até se quiser um carro mais potente. E eu adorei a parte das luzes do painel, que, cara, isso é tão importante. E eu vou fazer uma confissão aqui. Eu botei água de torneira no radiador. Ah, mas quem nunca, né? Eu também confesso que antes de ser mecânica eu colocava também. É o que eu falo, às vezes que o pessoal fala, ah, mas aí só tô na estrada e de repente começou a vazar. Não, eu acho que tudo tem um momento. Claro, se você tá na estrada, você precisa ali colocar uma água, poxa, o que você tiver, você vai colocar. Agora, o importante é depois cuidar para fazer a troca, para fazer a limpeza, para que não gere um problema no futuro. Mas na hora do perrengue, a gente coloca, não tem jeito. É melhor colocar um óleo diferente, uma água de torneira, do que ficar parada na estrada, ainda mais para nós, né, mulheres. Não é muito agradável essa situação. Não, com certeza. Bom, tem pergunta no chat e tem pergunta aqui de mãozinha. Eu vou chamar primeiro a Luna, que acho que ela levantou a mão primeiro. Luna Cofre, pode falar. Dá para me ouvir? Dá sim. Paula, eu tenho pelo menos umas 3 perguntas. Eu espero que você esteja pronta. Eu espero conseguir responder. Não, eu consegui fazer. Cara, primeiro, eu queria muito agradecer pela palestra. Eu gostei muito desse tema de mecânica. E eu não tenho nada a ver na área de mecânica. Então, um pouquinho da minha pergunta... Ai, ficou ruim de ouvir para mim. Acho que eu parei de ouvir ela. Eu também parei. Luna, cortou. Faz a pergunta de novo. Áreas bem diferentes. E aí, você foi para... Voltou? Voltou. Voltou? Ok. Acho que não voltou. Então. Voltou. Voltou, ok. Você veio de uma área que é bem diferente de mecânica, né? Eu queria saber se você teve alguma dificuldade quando você estava começando a aprender sobre mecânica, você teve que passar por uma adaptação do que você conhecia. Como que foi esse primeiro período? Depois, a segunda pergunta, seria sobre... Cara, como que é trabalhar com coisa, sabe? Porque eu tô numa área bem diferente. Eu tenho muita vontade de trabalhar com isso. E eu tenho vontade de estudar esse tipo de coisa. Eu não faço nenhuma ideia por onde começar. Você começou estudando sobre motor, você começou sobre uma mecânica automotiva e depois você foi para preparação de motor. Você teve que conhecer um pouquinho de como foi esse estudo, sabe? Legal. Bom, primeira pergunta foi da mudança de área, né? Na verdade, assim, foi uma mudança total. Eu sempre quis ser mecânica, mas quando eu tinha 17 anos eu não via mulheres nessa área. Então, eu nunca tive um parâmetro, nunca tive quem me espelhar. Eu também nem sabia se mulher podia ser mecânica. Naquela época, teoricamente, a gente não podia fazer isso. Então, eu acabei optando pelo direito. Quando eu fiquei doente, eu já estava com 35 anos, eu senti a necessidade de fazer algo que eu realmente gostasse. E eu gostava do direito, eu trabalhei 10 anos como advogada, mas não era o que fazia o meu coração bater mais forte. E aí, já juntando uma pergunta na outra, a primeira coisa que eu fiz foi o curso de mecânica automotiva, porque eu sempre quis fazer preparação. Quando eu larguei o direito, em 2018, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um Voyage quadrado que eu queria turbinar. Então, eu já comecei com essa ideia de fazer montar um carro turbo. Já era o meu sonho desde a adolescência. Eu fui
consegui ter só com 35 anos. Mas eu já tinha essa cabeça que eu queria preparar o carro. Então, mas a primeira coisa, eu precisava ter a base do que era o motor, porque eu gostava de carro, mas eu não sabia absolutamente nada dessa parte técnica de motor, não sabia como funcionava, não conhecia nada, não sabia nenhuma peça, não tinha noção. Então, o primeiro passo foi entrar no curso de mecânica automotiva. E aí eu fiz 1 ano e meio de curso de mecânica. E aí, depois que eu terminei esse curso, aí eu comecei a fazer os cursos que eu achava que eram necessários para eu conseguir montar o meu carro. Então, foi tudo meio que baseado nele. Então, aí eu fui fazer o curso de montagem de turbocompressor, que foi um curso específico sobre a montagem da turbina no motor. Um curso bem específico disso, então, quais as adaptações que eu ia precisar, o cálculo da turbina que eu ia colocar. E aí eu também precisei fazer o curso de elétrica, porque aí eu precisava ligar uma bomba de combustível que o meu carro não tinha, então eu precisava fazer a parte elétrica dessa bomba de combustível. E aí eu fui fazendo cursos relacionados que foram complementando o que eu precisava para eu montar o meu carro. E aí, obviamente, montar outros carros, porque aí os cursos eram completos. Então, aí eu fiz um curso específico de preparação de motor, que foi depois da instalação do turbocompressor, que foi aí o curso que eu aprendi todos os cálculos, porque eu não sabia que tinha cálculo, não imaginava como que funcionava, eu não imaginava um monte de coisa. Eu era do tipo que achava que você pendurava a turbina no motor e ia sair andando, eu era basicamente isso. E aí que eu percebi que não, que eu aprendi todos esses cálculos, e aí eu vi que tinha várias fórmulas que você tinha que fazer para chegar na medição, para saber que turbina colocar e tudo mais. E aí eu fui seguindo esse caminho. Você perguntou como foi essa transição. Na verdade, não foi fácil, eu não consegui arrumar emprego na área. Eu estudei na Escola do Mecânico em Campinas, que eu moro no interior de São Paulo, e eles tinham lá um aplicativo de emprego, e eu sempre me candidatei, e eu nunca fui chamada para nenhuma vaga, porque eles pediam homens, eles não pediam mulheres, e eu mandava meu currículo, e eles nem me respondiam. E aí, o que me ajudou a ter experiência e a ganhar conhecimento foi o meu carro, que aí tudo que eu aprendia no curso, eu mexia no meu carro. E depois eu fui tendo a oportunidade de mexer em outros tipos de carro, né? Não só no meu carro, que era um motor específico. E aí eu fui ganhando experiência assim, ao longo do tempo, mexendo no carro aqui, outro ali. Mas eu nunca consegui trabalhar numa oficina como mecânica. Isso foi acho que foi a maior dificuldade, que eu sei que se eu tivesse conseguido na época, hoje com certeza eu estaria bem mais à frente no que tange a conhecimento, experiência e tal, do que eu tô, porque eu não tive essa experiência, não pude ter, porque foi uma dificuldade que eu tive. Acho que eu respondi. Respondeu sim. Agora uma dúvida. Esse curso que você fez de mecânica automotiva era um técnico? Ou era só um curso mesmo? Eu fiz o curso da Escola do Mecânico, ele é um curso técnico, ele tem certificação, você sai como certificado como mecânico automotivo mesmo. Ele é um curso que dura médio 1 ano e meio, e você aprende todo o funcionamento do motor, desmontagem, montagem de motor, todas as peças, diagnóstico também, e é tudo tanto na teoria quanto na prática. Então, ele não é um curso técnico como o do Senai, é um curso diferente, mas ele também te dá o certificado de mecânico como técnico, podendo trabalhar em qualquer lugar, concessionárias e tudo mais. Entendi. Muito obrigada, Paula. Imagina. É uma área que com certeza no futuro eu quero me aventurar, mas por enquanto eu vou terminar minhas faculdades e aí depois, futuro, quem sabe, só para entender um pouquinho mais, porque eu gosto muito dessa parte mesmo. Sim. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ai, legal. Ó, tem várias perguntas aqui. Vou ler aqui uma acho que foi da Paula Eduardo. Ó. Tem algum livro que você indica onde a gente possa encontrar as fórmulas para realizar o tipo de estudo de qual turbina seria mais adequada? Olha, eu fiz o curso de preparação, então na época eu fiz o curso e aí eu anotei tudo, eu não vou saber dizer se tem um livro que traga esses, mas assim, antes de eu fazer o curso de preparação de motores, eu pesquisava muito sobre isso, para saber como que eu ia, para tentar aprender o máximo possível de coisas, principalmente na internet. Eu nunca achei essas informações em sites, nunca achei. Infelizmente, eu nunca achei. Aí, quando eu fui fazer o curso de preparação, que aí sim, no curso, a gente aprendeu todas as fórmulas e todos os cálculos. Mas, hoje em dia, já faz um tempo que eu fiz esse curso,
acho que foi 2020, se não me engano. Hoje em dia eu não sei dizer se já tem algum livro, alguma coisa assim, mas na época eu não consegui encontrar nada. Eu fiz mesmo o curso, tinha presencial e online. Na época eu fiz online, que eram aulas online todos os dias, de segunda a sexta. Durou acho que 6 meses o curso. Era muita informação. E foi durante a pandemia. Então aí eu fiz esse curso, ele era presencial, mas a gente acabou fazendo online por conta da pandemia, mas na época não foi indicado nenhum tipo de livro, a gente foi anotando tudo mesmo nas aulas e fazendo na prática e calculando tudo, então eu não vou saber te dizer se hoje já tem livro com essas informações. Pois é, assim, eu também não conheço nenhum específico, né? Inclusive, se alguém conhecer, depois compartilha lá no grupo do Telegram. Mas é isso, né? A Evelyn até perguntou, assim, de um curso de mecânica e achei legal que você citou a Escola do Mecânico, que é uma instituição que eu tenho mapeado há anos já e que eu só estou vendo crescer, né? Tanto em conceito quanto em tipos de cursos disponível. E é uma rede que tem no Brasil inteiro, né? Sim. Então, eu acho super válida a Escola do Mecânico, né? E o que é legal da Escola do Mecânico, puxando a sardinha, é que a dona é uma mulher, né? É a Sandra Nali, gente. Ela é demais, assim, ela é super apoiadora das causas de mulheres, vamos estudar mecânica, vamos trabalhar. Ela é super assim, me ajudou muito, muito, muito na época, porque eu caí de paraquedas, né? Uma advogada estudando mecânica, quando ela conheceu minha história, ela me pegou no colo e falou, vou te ajudar, e ela foi, assim, essencial no comecinho, para me ajudar. Então, todas as meninas que tiverem interesse em fazer mecânica, não é merchan, não ganho nada, mas eu super indico a Escola do Mecânico, porque assim, eu aprendi muito, eu fui muito bem tratada, fui muito bem apoiada por eles lá, acho que pelo fato de ser uma mulher, né? Sabe as dificuldades que a gente passa. Legal, Paulinha. Alane, você quer fazer uma pergunta? Boa noite. Paula, obrigada pela apresentação. E eu tenho uma dúvida na questão, quando você estava falando dos remédios, porque eu trabalho com calibração para estelantes e a gente tem toda a questão de ver, de simular no software. Então, nesse remap, qual tipo de software que você usa e como você faz as simulações? Se tem como fazer a simulação no software ou se é testando já direto no carro mesmo? Então, na verdade, particularmente, eu não trabalho com remapeamento de injeção eletrônica, eu não mexo com isso, eu mexo com injeção programável, né? Eu não mexo em injeção original do carro. Quando eu faço a preparação, eu mexo com a injeção programável. Normalmente, a gente põe a injeção programável no carro para poder fazer os nossos parâmetros de injeção. E aí tem várias injeções programáveis hoje no mercado. Mas eu, particularmente, não mexo com essa parte de remapeamento de carro original. Eu não faço esse trabalho, então eu não vou poder te dizer quais são os softwares mais utilizados. Aí eu não vou conhecer. Tá bem, obrigada. Imagina. Eu tenho aqui... Bom, gente, para quem não sabe também, a Paula, além de tudo isso, né, advogada, mecânica, preparadora, ela ainda é uma incrível influencer e criadora de conteúdo. Então, vocês têm muito acesso a ela nas redes sociais, se faltar aqui alguma pergunta. Sim, claro. Ana Rodrigues. Paula, sou formada em análise e desenvolvimento de sistema, pós-graduando em sistemas embarcados e amo a área de mecânica. Você acha que uma pós-graduação em mecânica seria o suficiente ou a graduação em engenharia mecânica é melhor? Poxa, eu acho que depende muito do que ela quer trabalhar, né? Eu acho que é difícil, né? Porque, assim, quando eu fui optar por estudar, primeiro que eu já tinha 35 anos e, assim, eu não achei que fazer uma outra faculdade era o momento ideal. E eu sempre gostei de mexer muito, assim, de botar a mão na graxa mesmo, eu queria aprender diagnóstico, desmontar, montar, tinha esse objetivo de turbinar e mexer já com preparação. Então, eu optei em fazer a mecânica direto, porque eu achei que eu cortava um caminho aí e eu chegava mais próximo do que eu realmente tinha como objetivo, que era trabalhar com preparação. A parte de engenharia mecânica, eu acho que aí, por exemplo, no caso da Raquel, é um ótimo exemplo de engenheira, e aí eu acho que depende muito do que você busca. Se a tua ideia é trabalhar em competição, aí acho que a engenharia mecânica seria mais
vamos dizer assim, vai abrir um leque maior para você nessa parte de competição e tudo mais, né? Montadora. Aí depende qual é o teu objetivo para o futuro. Eu queria desmontar e montar carro e queria preparar carro, então eu fui direto para fazer mecânica. Então, acho que depende muito aí do teu objetivo para o futuro, para você saber que caminho você vai seguir. Você pode fazer engenharia mecânica e depois você pode fazer um curso específico de mecânica se você achar que ele não te atendeu na prática que você precisava, né? Eu acho que a mecânica seria mais a prática mesmo, a engenharia tem bastante teoria, então aí depende muito do que você precisa e do que você pensa em ser no futuro, né? E assim, complementando, né? E é por isso que eu acho que a história da Paula ela é muito bacana, é muito mais a vontade de aprender do que o seu título, né? Cada vez mais eu vejo esses diplomas de curso valendo menos, porque as pessoas estão valorizando muito mais a força de vontade das pessoas quererem aprender do que os títulos, né? Então é isso, se você já é graduanda, se você já tem algum tipo de estudo e tem vontade de aprender, tá tudo valendo, né? É muito mais você correr atrás das oportunidades de ter experiência prática, que nesse ramo faz toda a diferença, né? Principalmente na mecânica, é muito mais prática do que qualquer outra coisa. E eu acho que tanto faz, é o que funciona para você. Eu tenho falado muito isso para as pessoas, né? Onde eu vou estudar, o que eu vou fazer, gente, é o que for acomodar melhor a sua vida, porque a vida já tem desafios o suficientes, né? Então, é a universidade que você tem condição, é a universidade que é mais perto de você, que você vai ter mais apoio da família, é o que está no seu alcance, né? E eu acho que o mesmo vale para isso também, né? É que eu acho que quando eu tinha 17 anos, né, até por meus pais, tudo, sempre falaram, a gente sempre busca uma profissão que a gente vai ganhar dinheiro. Basicamente, a gente pensa nisso. Eu quero ganhar dinheiro. Com o que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Basicamente é isso. Quando eu estava com 35 anos, que eu já estava com uma profissão, já estava estabilizada e não estava feliz, isso era o que menos me preocupava. O que me preocupava era o que eu quero fazer de verdade, o que vai me fazer feliz. E aí eu acho que o dinheiro é consequência, porque quando você faz o que você ama e você se dedica a fazer aquilo e faz bem feito, não tem como você não ganhar dinheiro. Só quando a gente tinha 17 anos, a gente não sabe disso. Então depois a gente descobre que a gente tem que buscar o que a gente gosta, porque a gente vai se dedicar, a gente vai dar o melhor naquilo, a gente vai adorar estudar aquilo, a gente vai querer saber cada vez mais sobre aquilo, e o resto é consequência. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, eu acho que basicamente a preocupação tem que ser o que eu amo, o que eu quero fazer, eu quero mexer no carro, eu quero desmontar. Vai para mecânica, você já tem uma faculdade, você já está fazendo, vai direto para mecânica, bota a mão na graxa, e nunca é tarde. Se daqui um ano você achar que não, você entra na engenharia e faz engenharia mecânica. Nunca é tarde, eu mudei com 35, dá para mudar, a gente tem chão ainda. Exato, e assim, é isso, vai se virando e vai encontrando o seu nicho, a forma de ganhar a vida, né? Paulinha, muito obrigada aí pelo seu tempo hoje, pelo material que você preparou para as meninas. Muito obrigada a todas que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente hoje. Então, é isso, né? Eu falei, esse evento é nosso, para nós, para todas. E qualquer coisa que vocês lembrarem, quiserem perguntar depois, pergunta lá no Telegram ou procurem a gente nas redes sociais. Isso também quero agradecer, foi muito legal falar um pouco da minha história, falar um pouquinho do meu conhecimento, e qualquer dúvida, qualquer coisa que surge depois, alguma coisa que, mesmo que não tenha relação, mas que vocês acham que é interessante perguntar, ou que vocês queiram saber sobre dia a dia, trabalho, essas coisas, também pode mandar mensagem para a Raquel, para mim, ou mandar no meu Instagram, pode mandar que eu respondo, e aí a gente vai conversando também. Eu fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda e de dica, de indicação. É só falar comigo também que eu ajudo vocês no que eu puder ajudar. Tá ótimo, Paulinha. Muito obrigada, gente. Meninas, boa noite. Quem não pegou o link do formulário aí para pegar o certificado, depois entre em contato lá no grupo. E é isso, até a próxima. Essa semana a gente ainda tem mais imersão aí com a Patrícia e semana que vem com a Carol Nunes. Boa noite, meninas. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.